Olá, sejam bem-vindos! Hoje temos a honra de as fronteiras da inovação. Nosso convidado é defensor público do Estado do Rio Grande do Sul, mestre em Direito e um verdadeiro entusiasta da tecnologia, com uma trajetória marcada pelo compromisso com a justiça e pela busca incessante de soluções inovadoras. Ele traz na bagagem uma certificação em inovação e tecnologia pela Singularity e o Brasil, além da autoria do livro Inteligência Artificial para Profissionais de Direito. Durante o biênio 2022 e 2024, ele esteve à frente da Central de Atuação Especializada da Defensoria Pública, liderando iniciativas estratégicas para aprimorar o atendimento à população e modernizar a atuação institucional. Sua visão sobre o impacto da IA no direito tem provocado reflexões e transformações no cenário jurídico brasileiro. Então, preparem-se para um bate-papo instigante, onde vamos explorar os desafios e oportunidades que a tecnologia traz para o direito e para a atuação da Defensoria Pública. Afinal, como advogar na era da inteligência artificial? Como equilibrar inovação e acesso à justiça? Seja muito bem-vindo ao STM Entrevista, Marcelo. Que orgulho de ter aqui. Obrigada. Imagina, obrigado, Sinara, obrigado pelo convite. Agradeço a SDM Entrevistas pelo convite. Estou bem feliz de participar de um programa que aborda tecnologia e inovação, principalmente na advocacia pública. Eu acho que é um campo muito importante para o uso da inteligência artificial. A gente tem muitos processos de massa, muitos processos que demandam o nosso tempo, quando a gente poderia estar fazendo outras atividades estratégicas. Então, eu acho que vai ser uma conversa bem legal. Novamente, obrigado pelo convite. Espero que os nossos ouvintes gostem da nossa conversa de hoje. Com certeza. E vamos começar falando do teu livro? Vamos lá. Como foi? Como foi? Eu sempre fui entusiasta de tecnologia, sempre gostei bastante, e acompanhei o lançamento do ChatGPT. Logo quando lançou o ChatGPT em 2022, novembro, eu comecei a utilizar a ferramenta e comecei a gostar muito dela. Eu utilizava ela para algumas funções do meu trabalho, mas ainda não tinha o costume que eu tenho hoje de trabalhar com uma janela no navegador. Uma janela ela fica no portal da Defensoria e a outra janela fica em alguma ferramenta de IA, Gemini, Cloud, Notebook LM. Hoje eu não consigo mais trabalhar sem, para corrigir minutas ou elaborar peça. Então, na época, eu comecei a utilizar o ChatGPT, foi acompanhando a evolução, e aí, quando entrou a versão paga, mudou bastante, a qualidade deu um salto bem grande ali na questão do ChatGPT, questão de alucinação, questão de a linguagem ser natural, e eu vi que a IA ia ser um futuro no direito, assim, eu acho que vai ser algo que vai mudar a forma que nós trabalhamos no direito. E não que profissionais vão ser substituídos, depois desse ponto a gente pode aprofundar, mas eu vi que era algo disruptivo e como eu utilizava muito e gostava muito de tecnologia, eu pensei, olha, tenho que escrever um livro logo, porque isso aqui é uma coisa que vai mudar a nossa prática jurídica. E foi assim que eu tive a ideia de escrever o livro. Depois de muito uso o Gemini, eu assino as 3 ferramentas, eu assino o Gemini, assino o Cloud e assino o ChatGPT. E todas eu assino desde que elas entraram. Assim, então, sou entusiasta mesmo e essa foi a ideia do livro. A ideia foi difundir as práticas, que é o que a gente tem mais dificuldade no direito, é colocar em prática novas tecnologias, novas metodologias. E como está sendo para ti, assim, o que tu tem feito? Tu tem feito muitos cursos, né? Tu tem feito lives no teu perfil do Instagram. Então, conta um pouquinho como é que está sendo essa difusão do conhecimento, que é muito importante. Muito. E bem como tu mencionaste ali, eu comecei a utilizar o ChatGPT e comecei a conversar com colegas da defensoria, amigos advogados, falei, olha o que tu consegue fazer, e ninguém tinha conhecimento, assim, e aí tu mostrava uma coisa muito simples, como corrigir um português, ou alguma coisa de rebater algum argumento, e o pessoal ficava impressionado, e eu pensei, não, as pessoas precisam usar, né? Então, complementando ali a ideia. Tu diz assim, na defensoria pública, o que eu tenho visto e na prática, o que eu tenho visto bastante, é bem interessante, sempre quando eu vou em alguma defensoria, eu faço uma enquete, eu tenho um formulário, um Google Forms, e eu sempre, antes de começar, eu faço uma enquete. Você usa IA, você não usa IA, você é a favor, você é contra, e se você conhece a linguagem Markdown. Porque aí eu consigo ter um parâmetro legal.
o uso e o não uso está dando 60% a 65% sim, mas daria uns 40% a 35% que não estão utilizando. Impressionante que o percentual de pessoas contra a inteligência artificial é muito baixo. Em Minas Gerais, de 180 pessoas, teve um voto contrário, e recentemente em Goiânia, ninguém, todo mundo favorável. Eu achei que ia ter mais resistência no direito. E um ponto que eu pergunto sempre é se conhece a linguagem Markdown. Por quê? Porque a linguagem Markdown é a forma correta, por assim dizer, de tu se comunicar com as máquinas, ou quando tu quer elaborar algum assistente, tu tem que fazer ela em Markdown. E praticamente ninguém conhece Markdown. Isso mostra o quê? Que muitas pessoas usam ferramentas de inteligência artificial sem ter todo o conhecimento necessário para te extrair o máximo dessas ferramentas. Então, acho que essa parte assim tem sido bem interessante. O que eu tenho visto nas defensorias públicas? Defensoria Pública de São Paulo hoje é que está mais avançada em usos de ferramentas de inteligência artificial. A Defensoria Pública de São Paulo, ela tem um chat GPT privado, de fato. Eles têm um sistema que é o Defensoria, né? Aquele trocadilho que todo mundo está fazendo. E aí eles têm o chat GPT, eles pagam tokens do chat GPT e utilizam ele de forma privada. Então, eles não têm problema de anonimização, segurança de dados, porque utiliza toda a infraestrutura da Defensoria Pública de São Paulo. Essa que está mais avançada e, assim, é liberado o uso para servidores, estagiários e defensores. Então, é um uso bem disseminado. Defensoria do Paraná utiliza o Google Workspace, então tem o Gemini disponível para todos os defensores, servidores e estagiários. Aqui no Rio Grande do Sul, eu estive, junto com o colega Walter, um grande colega, coordenando a equipe da TI, que seria uma parte da equipe da TI da Defensoria, que são os nossos programadores, porque a gente tem um sistema, portal da Defensoria, e aí a gente analisava com eles as regras do negócio, né? O que os defensores precisam, o que não precisam, e a gente começou a ir, eu e o Walter, em muitos eventos de tecnologia, principalmente os eventos do JX, o Judiciário Exponencial, que recomendo para quem gosta de tecnologia, e a gente começou a ver bastante coisa de inteligência artificial. E aí a gente acabou desenvolvendo 2 projetos. O primeiro projeto é para realizar bloqueio de valores utilizando a inteligência artificial. Qual é a ideia? Já está em produção. Produção, eu digo que é o termo já está em funcionamento, né? Já está disponível. O assistido da Defensoria Pública chega na Defensoria com um atestado e entrega esse atestado para a nossa equipe, e a nossa equipe coloca no nosso sistema. É emitido um alerta para uma inteligência artificial de que chegou um atestado. A inteligência artificial, ela lê inicial, ela lê os atestados e ela faz a peça, mencionando qual é o medicamento que está na inicial, qual é o orçamento de menor valor, faz o cálculo, analisa a dosagem e te entrega a petição pronta em 3 minutos, salvo engano, é o tempo dela. Claro, é um projeto de inteligência artificial que ele iniciou não faz muito tempo, então tu tem que sempre ter a curadoria desses projetos de inteligência artificial. É uma ilusão tu achar que um projeto ele vai iniciar com 100% de assertividade. Até muito possivelmente ele nunca vai atingir isso. Mas o nosso ponto foi, quando passou de 90%, a gente colocou em produção para toda a classe. Então tem esse projeto. E teve outro projeto, que é um projeto de degravação com inteligência artificial. E além de degravar com inteligência artificial, esse projeto ele já automaticamente envia o depoimento para uma inteligência artificial que resume o depoimento como a gente usa nos autos. O depoente fulano de tal alegou isso, e tu consegue ficar conversando ali sobre o depoimento. Mas eu tenho visto muito, assim, juízes, promotores utilizando chat GPT, Cloud Gemini de forma privada, minutando réplicas, apelações, minutando muitas peças processuais. Sim, eu acho que é inegável que as pessoas estão usando, né? As pessoas estão usando, tem testes. E isso está na legislação, né? A lei do governo digital, a lei 14.129, diz que é possível fazer laboratórios, né? Que são lugares onde tu testa para errar rápido, acertar rápido, corrigir e daí expandir. Então, como que tu acha que as organizações deveriam lidar com esse uso, né? Agora tem a regulamentação do CNJ, eu quero que tu fale um pouquinho disso também. Tá. Eu achei bem interessante, eu assisti o julgamento do CNJ, e uma das conselheiras, eu não me recordo o nome dela agora, mas era uma mulher, ela disse o seguinte: olha, eu não estou muito confortável em votar, porque eu gostaria que nós tivéssemos uma regulamentação conjunta, Poder Judiciário, funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e AGU,
E eu acho que ela faz muito sentido isso. Eu acho que faria muito sentido, não faz muito sentido ter uma normativa por cada órgão pelo seguinte, porque no momento em que o judiciário, se o judiciário ele restringir muito e algum outro órgão ampliar muito, o judiciário vai estar numa desvantagem e pode ser que acabe prejudicando um pouco a prestação jurisdicional. No momento em que todos teriam a mesma normativa para seguir, eu acho que ficaria algo mais justo, por assim dizer, no sistema de justiça. Hoje é fato que a iniciativa privada tem muita vantagem no uso de inteligência artificial, porque na iniciativa privada é muito fácil, tu contrata uma empresa, ela integra a inteligência artificial no teu sistema e tu consegue trabalhar de uma forma muito tranquila. No Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não tem ferramentas de inteligência artificial. É difícil um tribunal que tenha uma ferramenta nativa de inteligência artificial. Inclusive, eu acho que nós temos São Paulo ou Rio que tem alguma, mas não tem todas as funções. Então, eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que a gente teria que ter uma regulamentação uniforme para não acabar gerando distorções. Foi esse, inclusive, a ressalva de uma ministra, uma conselheira do CNJ, quando ela elaborou a votação. E é bem interessante, porque, por exemplo, o Judiciário regulamentou agora, mas a gente já está com certeza, 2024 foi um ano que a IA explodiu muito. Eu achei que 2025 ia ser mais tranquilo, mas não está sendo. Então, significa que o assunto está só escalando. E o Ministério Público, salvo engano, o CNMP ainda não regulamentou. E nas defensorias públicas, eu desconheço normativa que regulamente o uso da inteligência artificial. Então, ainda está um pouco nebuloso esse campo. Uma pena que não se pensou em fazer normativas conjuntas, né? A OAB já regulamentou também. É verdade, é verdade. A necessidade de fazer as coisas conjuntas e essa integração, elas só melhorariam o nosso trabalho, né? Se a gente conseguisse trabalhar junto de forma integrada. A própria lei do governo digital, ela diz que teria que haver interoperabilidade, mas cada tribunal tem o seu EPROC, PJE. Tu acha, Marcelo, na tua opinião, vai acontecer a mesma coisa com a IA? Cada um vai criar o seu? Esse é outro porém. Na normativa do CNJ, está previsto que quando um tribunal elaborar uma norma de inteligência artificial, ela tem que seguir, só que aí inseriram preferencialmente as normas do Sinapse. O Sinapse é como se fosse a loja do Poder Judiciário. Se tu desenvolve alguma ferramenta, e se tu seguiu as especificações técnicas, ela está inserida no Sinapse. Então, Rio Grande do Sul seguiu as regulamentações técnicas, inseriu a ferramenta no Sinapse, qualquer tribunal pode adotar. Só que quando veio a normativa do CNJ, teve um preferencialmente. Então, eu acredito que no começo a gente vai ter ferramentas muito esparsas em cada estado, elaborando a sua ferramenta do seu jeito. Eu acho que é muito difícil conciliar desejos e vontades de tribunais ou de defensorias públicas, porque cada uma vai ter sua especificidade. Então, eu acho que sim, vai ser um pouco problemático, porque eu acho que cada tribunal vai ter as suas ferramentas de inteligência artificial, ainda que o ideal não seria essa forma de trabalho. Mas sim, eu acredito que agora, ao menos no começo, a gente vai ter várias ferramentas de IA, cada estado com a sua ferramenta, e isso acaba sendo um problema. Salvo, né, STJ, STF, que eles têm ferramentas próprias, mas, né, tu não consegue, como é que eu vou dizer, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não consegue utilizar, por exemplo, o Vitor ou alguma outra ferramenta do STJ, porque são ferramentas muito específicas, né? Sabe que deu uma trancadinha aqui do meu lado. Deu para ti? Eu fiquei congelada? Não, fiquei te vendo bem. Ok. Então tá bom. Marcelo, eu queria muito que tu falasse sobre tudo que tu está fazendo. Porque tu tem grupo, tu ensina, tu dá aula, tu faz live. Conta tudo que tu está fazendo para quem estiver assistindo saber onde te encontrar. Tá, então, né, eu tenho o livro, eu tenho um Instagram, é @mpiton.ai. Tem um Instagram desse livro, que eu divulgo o livro, e é um Instagram que eu divulgo muita notícia. Saiu alguma notícia de IA. Tem um grupo do WhatsApp que também é a mesma coisa, eu compartilho notícia ali no grupo. Eu sou alguém que eu trabalho com o ChatGPT com assistentes personalizados. Eu tenho o assistente de réplica, eu tenho sempre assistente específico, eu tenho mais de 30. Então, sempre quando eu crio algum assistente novo, eu acabo inserindo ali no grupo também para ir difundindo o uso desses assistentes.
Além disso, eu sou professor, né, do curso, Desbloqueando o Uso da Inteligência Artificial. É um curso de... Hoje deve estar com 13, 14 horas de conteúdo, é um curso bem extenso. Tem aulas ao vivo a cada 2 meses, mas eu já estou... Acho que foi lançado... A gente tem 3 meses o curso. E eu já fiz 3 aulas ao vivo. E o objetivo é esse, é pegar assim, aquele que não tem conhecimento de IA, é mostrar como ela surgiu, o que é ChatGPT, Cloud, Gemini, DeepSeek, como é a regulamentação, como é que eu uso, como eu crio assistentes, a ensinar a utilizar ferramentas de IA. E, recentemente, eu fui coordenado para coordenar um curso de pós-graduação, que deve ser lançado em março. E aí convidei vários profissionais do direito, o Estado do Rio Grande do Sul, o João Carlos Sidu, que é subdefensor público para assuntos estratégicos, o Diego, juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o André Dalsogro, juiz do Estado do Rio Grande do Sul, corregedor, o Felipe Damos, que é o juiz do Maranhão, que fiz a live com ele ontem, o João, são vários colegas, Vitor, vários colegas da Defensoria Pública, acho que vai ser uma pós-graduação bem interessante de inteligência artificial. Seriam essas, e tenho ido bastante em defensorias falar sobre IA. Eu acho que agora no mês de março, no mês de abril, eu tenho 7 viagens para defensorias públicas para falar sobre IA. Tem sido um tema que eu acho que a classe pede muito para as associações, para as instituições, e as instituições estão cada vez mais se capacitando. Então está sendo bem legal essas viagens, essas trocas de conhecimento com os colegas. As defensorias, elas já têm essa tradição de escola, né? Todas as defensorias têm a sua escola, são muito bem estruturadas. E como tu tem visto a capacitação para isso? Assim? Tu acha que as organizações estão dando capacitação? Eu acho que deveria ter começado antes, mas eu acho que as instituições, eu digo até de defensoria pública, já estão começando a ver que é importante e as defensorias estão começando a se organizar para capacitar seus membros. Eu tenho visto, me convidaram para dar aula na Escola Superior da Defensoria Pública, que é a Escola Nacional da Defensoria Pública de um curso de IA. Então, possivelmente vai ser lançado em março um curso para todas as defensorias, mas é um curso rápido de 4 horas. Então, eu acho que sim, as instituições estão vendo a necessidade de capacitar, inclusive a capacidade no sentido de que, olha, o Poder Judiciário se estruturou, o CNJ regulamentou, e na normativa do CNJ ela fala muito em capacitação. As pessoas só poderão usar ferramentas de IA privada se estiverem capacitadas. A normativa do CNJ obriga que o Tribunal de Justiça forneça cursos, forneça capacitação. Então, se as defensorias, se as instituições da advocacia pública, privada não se capacitarem, a gente vai ser atropelado pelo Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário a gente sabe que eles são organizados. Depois que o Barroso ele adotou a ideia de inteligência artificial como presidente do STF, como presidente do CNJ, não tem mais volta. Ou as instituições se adaptam, ou elas vão ser engolidas pelo volume de trabalho, que aumentou muito desde a digitalização. O processo eletrônico ele é muito veloz, a nossa rotina jurídica mudou, a nossa forma de trabalhar antes do processo eletrônico era uma, agora com o processo eletrônico é outra, e eu acho que com a IA a nossa forma de trabalho vai ser outra também. Eu acho que vai ser muito difícil um profissional do direito que tenha grandes volumes de trabalho. Eu sou um advogado, eu tenho muitos processos no Brasil, no Estado, eu sou juiz, promotor, defensor, procurador de município, que a gente tem muito volume. Quem não utilizar a inteligência artificial, acho que vai ser muito difícil tu dar conta desse volume de trabalho, e para a advocacia, para quem quer escalar, por assim dizer, né, a representação, acho que vai ser uma ferramenta indispensável. Acho que não vejo como sem, ao menos em algumas partes do trabalho, tu poder dar conta desse volume de trabalho, principalmente do que vai vir do Poder Judiciário. Exatamente, eu penso como contigo, estou alinhada com o teu modo de pensar, nós seremos atropelados pelo judiciário se nós não nos adaptarmos. E, além de minutar, tu usa a IA para algo mais, assim, para estruturar teus cursos, porque eu vejo que a IA tem uma habilidade muito grande de fazer projetos, né? Ela tem uma capacidade de entender como organizar, né? A organização, a cultura organizacional, ela consegue fazer muito bem. E a gente precisa disso, né? Porque assim como a advocacia pública, a defensoria pública precisa ter gestão do conhecimento, né? Como é que vocês estão nisso?
Na Defensoria Pública, não tem nenhuma ferramenta hoje aqui no Rio Grande do Sul que é disponibilizada para defensores, servidores e estagiários. A gente não tem uma ferramenta ampla, assim. A gente tem esse degravador, essa ferramenta que realiza os bloqueios, mas é só. Então, no Rio Grande do Sul, todo mundo está utilizando de forma privada. Eu utilizo muito a IA para várias atividades. Por exemplo, agora eu estava fazendo o cronograma do curso de pós com as aulas e objetivo de aulas. Utilizei inteligência artificial. Por exemplo, quando eu quero montar o material do meu curso, eu uso uma ferramenta que extrai o áudio da aula, coloco o áudio da ferramenta lá no notebook LM e ela me faz um resumo da minha aula, então eu consigo entregar para o aluno um resumo da minha aula. Eu utilizo muito, assim, várias e várias atividades, sabe? Inclusive, eu já fiz teste assim, estou visitando algum lugar, tu tira uma foto, ele reconhece que lugar é aquele, assim, é uma ferramenta muito poderosa. E eu acho que o uso passa são muitas coisas além do uso profissional de inteligência artificial. Eu acho que é muita coisa mesmo. Inclusive, Dália, elaborar e-mails, eu utilizo praticamente em quase todas as atividades porque assim, uma coisa, eu não utilizo, eu não faço, eu não entrego algo para a IA e peço assim, faça isso. Não, eu falo assim, eu quero que tu faça isso dessa forma. Então, na verdade, o que é a IA? Ela minuta. Ela faz uma minuta que depois eu vou ter que corrigir, porque ela nunca vai te dar o trabalho pronto. A grande vantagem da IA é que ao invés de tu começar do zero, tu começa ali com uma petição de 70% pronta. E aí os outros 30% é o teu trabalho. E o mais interessante, as pessoas têm muito receio de as pessoas vão ser substituídas, a gente vai ficar burro, enfim. Mas não é assim, porque quando tu usa uma ferramenta de IA, tu não coloca um processo nela. Tu não coloca dos documentos para elaborar uma inicial e pede assim, o que eu faço agora? Me faça alguma coisa. Não, tu já dá todo o caminho para a inteligência artificial de como tu quer fazer a tua manifestação. Então, acho que as pessoas têm que conhecer antes de criticar. E eu via muito isso, principalmente no ano passado. Eu ia conversar com algumas pessoas sobre IA e a pessoa, não, eu não gosto porque tu viu lá, criou uma jurisprudência, então não dá para usar, não é confiável. Tipo assim, para mim isso é quase uma expressão da ignorância no assunto. E aí a gente tem o costume de falar tudo sobre tudo sem ter conhecimento, né? Já virou, acho que com essas redes sociais, todo mundo fala tudo sobre tudo. Então a gente tem que ter um certo... tem que entender um pouco ou estar aberto a escutar para depois tu poder dar uma opinião um pouco mais abalizada, por assim dizer. Exato, eu acho que a gente tem que aprender a testar e experimentar antes de falar, né? Eu acho que tá se falando muito sem testar e sem conhecer, né? Se fala sem conhecer, né? E acho que a grande questão da IA é o conhecimento. Então, a gente precisa de todo mundo espalhando conhecimento. Eu queria saber como que tu acha que a gente pode fazer isso, como tu tem feito isso, como as pessoas ao teu redor, como que a gente pode mudar essa mentalidade de resistência para uma mentalidade de teste e de utilização de conhecimento, porque cada dia tem um recurso diferente. Então, é difícil até para quem está usando ficar atualizado de todos os recursos que tem, né? Sim. Eu acho que a gente vai voltar na capacitação. Eu acho que agora, com as instituições vendo que a IA é uma realidade e que elas necessitam capacitar os seus membros, a gente vai ter essa quebra desse receio, porque quando as pessoas forem capacitadas e entenderem como funcionam essas ferramentas, elas vão começar a utilizar. E é bem engraçado, porque, por exemplo, tu vai em algum lugar falar de inteligência artificial para pessoa que nunca viu, nunca utilizou. Quando tu começa a utilizar a ferramenta de IA, tu pode utilizar dessa forma para corrigir o português. Aí tu só cola o texto ali que está equivocado e clica num botão e ele corrige. As pessoas ficam, nossa. Aí tu pede assim, olha, eu quero que tu acrescente argumentos jurídicos nessa minha petição nesse sentido. Aí a IA faz ali 5 parágrafos em 10 segundos, as pessoas ficam... Assim, não é nenhuma nem duas vezes que eu estou falando e aí tem alguém do lado da mesa, assim, daí acaba a palestra e deve ter falado assim, nossa, tu tinha que ter tirado uma foto da cara deles na hora que tu começou a usar. Porque o pessoal se assusta quando vê aquilo e fala assim, nossa, mas dá para fazer isso? E, tipo assim, e é um uso muito simples o que a gente vê. Tipo assim, o nosso uso no direito é um uso muito simples. A IA, o grande ponto da IA é programação, medicina, questão de visão computacional, sabe assim,
a parte da IA que chega para o direito é uma parte muito pequena. A revolução da IA vai ser em todos os campos de uma forma muito mais avançada. Muito mais avançada. Então, eu acho que o ponto para quebrar isso é capacitação, e aí cabe o papel das instituições, e aqui eu também posso mencionar a OAB, né? Eu acho que a OAB ela é uma entusiasta da tecnologia de inteligência artificial, participei de alguns eventos, óbvio que com restrições, porque o objetivo da IA jamais é que uma IA decida o processo, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre o meio termo, né? Inclusive, na normativa do CNJ, tem condutas de alto risco e condutas de baixo risco. Condutas de alto risco, tu não pode utilizar ferramentas de inteligência artificial para realizar essas condutas. E uma das condutas vedadas é a valoração de prova, enquadramento típico, então a normativa do CNJ limita. Eu acho que é esse o ponto, capacitação e a questão da informação. É bem interessante porque sobre IA tem muita coisa escrita. Mas a IA aplicada a ferramentas, ChatGPT, Claude, Gemini, tu não encontra livros sobre isso. O que eu faço? Eu sempre estou olhando o site da OpenAI, da Anthropic, que é da Claude, e do Google, do Gemini, porque sempre que sai alguma coisa, eles divulgam ali, e é bem interessante que sempre que sai alguma novidade, eles têm a documentação. Então, eles explicam o que é a funcionalidade, e tem bastante testes de benchmark que eles falam, que é o quê? Que eu fiz também com ferramentas de IA. Eu coloco a prova da OAB no Claude e no Gemini. No Claude, Gemini e ChatGPT. E aí eu consigo ver qual é o acerto dessas ferramentas na prova da OAB, e aí tu começa a fazer um ranking. Né? Sempre tem ranking. Quando sai, por exemplo, ontem saiu versão 3.7 do Claude, Sonnet. O que aconteceu? Aí eles têm lá, olha, a nota de testes em matemática nos Estados Unidos foi essa, a nota em programação foi essa, então eles têm testes que eles vão aplicando para essas ferramentas. Mas, né, como acompanhar, eu acho que uma boa ideia é acompanhar as páginas dessas empresas e seguir perfis no Instagram. Eu tenho um perfil no Instagram que eu divulgo bastante coisa, tenho um grupo no WhatsApp que eu divulgo bastante notícias também, e eu estou sempre lendo ali. E eu tenho uma dica que é muito boa, que eu uso bastante, uma dica bem interessante. Tu abre o navegador do Google e digita ali ChatGPT. E aí tu clica em buscar e depois tu clica em notícia. E aí ele vai te dar as últimas notícias sobre ChatGPT, ou tu muda para inteligência artificial, então tu consegue ver o que está acontecendo no dia de hoje sobre esses temas. Adorei essas dicas, porque é uma forma de tu sozinho, porque a gente vai ter que aprender isso um pouco também, né? Em buscar informação sozinho. Claro que tem gente que vai preferir fazer teu curso, ler teu livro, mas a gente vai precisar aprender como pesquisar sozinho, né? E descobrir as coisas sozinho. Então, falando sobre o teu perfil e o teu curso Desbloqueando o Uso da IA, algumas coisas que tu pode esclarecer, tipo, o que a pessoa vai encontrar no curso, o que ela pode esperar, como é que tu ensina, essas coisas assim. Claro. O objetivo do curso é pegar aquela pessoa que nunca acessou uma ferramenta de IA e fazer com que ela use a ferramenta de uma forma adequada. Porque tu tem vários usos dessas ferramentas de IA, então o objetivo do curso vou te ensinar a utilizar de uma forma adequada, vou te ensinar o que é a linguagem Markdown, porque aí tu consegue fazer os teus assistentes de uma forma equivocada, porque o que acontece? A linguagem Markdown é como se fosse aqueles asteriscos que a gente coloca no WhatsApp para negritar palavras. Então, tu consegue botar negrito, itálico, tu consegue fazer tópicos, e quando tu faz isso com ferramentas de inteligência artificial, tu chama a atenção dela para aquele ponto. Então, eu tenho um comando ali que tem 10 linhas. Se eu negritar algumas palavras, a IA vai prestar atenção naquelas palavras. Então, ela tem um índice de acerto menor quando tu entrega. Então, o objetivo do curso é ensinar a usar, ensinar a criar seus assistentes, ensinar a criar robôs, e tem sempre aulas ao vivo. E também, para quem ingressa no curso, eu compartilho todos os meus assistentes. Então, eu acho que eu devo ter ali no curso 38 assistentes. Porque eu gosto de fazer coisas bem específicas. Por exemplo, eu tenho o assistente de memoriais civil e família e o assistente de memoriais criminais. Eu acho que se tu faz um assistente só de memoriais genéricos, tu não consegue ter a mesma assertividade. Então, essa é a ideia. E aí tem aulas ao vivo, que é para tirar dúvidas dos alunos, comentar atualizações. E a ideia é sempre, eu estou sempre gravando conteúdo novo, sempre que sai alguma atualização, tenho gravado bastante aula, e aí geralmente quando eu estou gravando essas aulas novas, eu estou fazendo ao vivo, porque já que eu tenho que gravar, acaba que o ao vivo ele fica mais, eu prefiro, porque ele fica menos parado, por assim dizer, então eu tenho feito isso bastante.
A gente tem preferido assistir mais alguma coisa que seja bem, bem descontraída, né? E com bastante prática, né? Eu sinto isso, que a gente mudou, assim. Quando a gente estava na faculdade, a gente era a retórica, né? A fala. Mas agora não, é a prática, né? A gente quer entender como usar sistemas, como melhorar o nosso trabalho através do uso da tecnologia e as organizações, né? Como se organizar nesse monte de tecnologia, né? Sim, sim, eu acho que sim, inclusive quando me convidam para falar, as pessoas pedem, olha, faça algo prático. Porque, claro, tem alguns conceitos de IA que tu precisa falar sobre, pessoas, assim, janela de contexto, token, vamos ver outros conceitos, janela de contexto, tokens, janela de contexto, tokens, markdown. Dados sintéticos, acho que as pessoas têm falado muito, dados sintéticos. Isso, tu precisa ter uma noção e tu precisa saber como é que aquela IA responde, porque acho que assim, quem não conhece a IA, acha que a IA é um Google que tem uma base de dados gigantesca, que quando tu digita algo, ele vai lá na base de dados e acaba te dando a resposta. Só que não é. A IA é simplesmente um algoritmo que faz cálculos matemáticos. Ele pega tudo que eu escrevi, o que é o meu comando, que é o prompt, e a partir do meu comando ele começa a fazer cálculo matemático. As pessoas têm que entender isso. Quando ela cria uma jurisprudência falsa, não é porque a base de dados dela está desatualizada. Não. É porque ela não tem base de dados. Ela tem parâmetros. E aí ela começa a fazer cálculos matemáticos. Então, no momento em que tu solicita para uma ferramenta de IA me forneça uma jurisprudência sobre isso, ela vai te fornecer uma jurisprudência sobre isso. E a gente tem que ter cuidado, porque o ChatGPT, eles não divulgam qual é o percentual de textos em língua portuguesa que foi utilizado no treinamento, mas estima-se que é no máximo de 5%. Então, assim, essas ferramentas têm uma base de conhecimento gigantesca, mas de textos em português, textos do Brasil, são poucos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque as ferramentas, jurisprudências, onde estão as jurisprudências? Na base de dados do STF e do STJ. As ferramentas de IA não têm acesso a essas bases de dados. Então, a gente tem que entender como elas funcionam para começar a utilizar elas de uma forma mais adequada. Jurisprudência, a minha equipe usa IA, eu passei um monte de material para eles, livro, e assim, primeira coisa, artigo de lei e jurisprudência, vocês sempre confiram. Ela vai errar. Então, essa é a regra número 1. E aí, inclusive, foi até ontem, eu estava na minha sala corrigindo, e eu tenho uma estagiária nova, que faz uma semana que ela começou. A gente conversou um pouco sobre IA e tal, e aí ela fez uma peça e falou assim, essa eu fiz com IA. E aí, quando eu abri a peça, eu vi que tinha uma jurisprudência. A primeira coisa que eu fui foi olhar a jurisprudência. E aí, o desembargador era o fulano de tal. Aí eu falei para ela, olha, já te falei, cuida que jurisprudência tu tem que ter muito cuidado. Então, eu acho que tu tem coisas que tu tem que ter cuidado. E outra coisa também, a IA não é o ChatGPT não é uma ferramenta de busca de jurisprudência. É como se tu estivesse querendo comer massa de colher. Tu tá utilizando a ferramenta para uma coisa inadequada. E aí, quando tu utiliza para uma coisa inadequada, a resposta não vai ser satisfatória. Exato, é saber usar adequadamente. Acho que essa é a questão que tu falaste desde o início. É capacitação e conhecimento para uso adequado. Senão, uso errado realmente vai dar errado. E a gente está indo para o fim da nossa entrevista. Tá maravilhoso conversar contigo, Marcelo. Aprendi muito. É sempre bom quem tem muita prática, né? Quem tem muita prática consegue falar com muita propriedade. E tu tem usado a IA, então, desde novembro de 2002 ela foi lançada, 2022 ela foi lançada, né? Eu assinei em janeiro ou fevereiro de 2020, não? 21 ou 22, agora me perdi. 22. Mas acho que é 22. Eu comecei já em janeiro de 2023 e fiquei maravilhada com o que ela te trazia, assim, de informação, de melhoria de texto, de criação de conteúdo que tu não tinha acesso, ou tu teria que levar horas pesquisando e lendo, ela sintetizava, aulas sintetizadas, textos sintetizados. Acho que isso, para mim, é uma maravilha, mas ainda tem muito mais. O que tu vê daqui para frente? Assim? Qual é o cenário dos próximos 5 anos? Assim, um pouco de futurismo no final. Não, vamos lá. Hoje, o que a gente tem? A gente tem assistentes de IA. O que são assistentes? Eu crio um assistente que ele vai minutar uma réplica. Só que para ele minutar a réplica, eu preciso inserir a inicial e a contestação nele.
Eu acho que é o que se fala que 2025, 26, 27 vai ser a era dos agentes. Qual é a diferença, né, para quem não conhece, a diferença de um assistente e de um agente? O assistente, ele precisa do impulso humano para começar. Eu preciso colocar lá naquele agente, naquele assistente, uma inicial, uma contestação e dar o enter. O agente não. O agente, ele tá vendo a tua tela e que se acontecer algo que tu disse para ele, olha, toda vez que acontecer isso, você faça isso. Ele vai fazer automático. Então, eu acho que a gente está entrando na era dos agentes de inteligência artificial. Já tem nos Estados Unidos, o ChatGPT lançou só para os Estados Unidos o Operator. O Perplexity já tem no telefone celular o seguinte, tu digita para o Perplexity, eu quero pegar um táxi para ir até a defensoria. Ele vai lá no teu celular, ele abre o aplicativo e ele chama a corrida. Então, a gente está entrando na era dos agentes. Para quem acho que é bem interessante, olhem os vídeos da OpenAI sobre o Operator. A pessoa simplesmente está no computador e fala assim, olha, hoje eu quero fazer uma carbonara. Eu preciso que tu compre os ingredientes para mim. Tu dá Enter, ele entra no site, ele começa a comprar os ingredientes para ti e faz a compra para ti. Então, eu acho que a gente vai entrar nessa era, nessa parte mais do direito, assim, nessa questão dos agentes, que essa vai ser, eu acho que vai ser o próximo tópico. Por exemplo, eu estou fazendo a minha petição, eu não preciso mais copiar e colar o texto lá no ChatGPT. Eu simplesmente, o assistente vai estar vendo a minha tela e ele vai estar conversando comigo e vai estar me dando sugestões. E isso lembra muito a forma que a gente, quando a gente foi lançado o ChatGPT, a gente não tinha assistente. Então, o que a gente tinha que fazer? Toda vez que eu queria corrigir um texto de português, eu tinha que colocar o português, ir lá no caderno de prompt, colocar o prompt embaixo e ficar toda vez eu tinha que ficar digitando o prompt. Hoje, com o assistente, eu não digito mais o prompt, porque ele já está no meu robozinho. E com o Operator, eu acho que vai ser o próximo ponto. Ele vai tirar a intervenção humana. Eu acho que a gente vai entrar na era dos agentes de IA. Eu acho que a gente vai caminhar para esse lado. Excelente, excelente essa tua visão de que nós estamos avançando para um uso ainda mais intensivo, né? E para finalizar, o último recurso que eles lançaram é a pesquisa profunda. Me explica isso. Tá. Esse recurso de pesquisa profunda, ele estava disponível na versão Pro do ChatGPT, que era uma versão que custa $200. Então, era um custo bem elevado. Mas, basicamente, se o uso normal do ChatGPT, ele vai ali em 2 sites para te dar uma resposta, a pesquisa profunda ele vai em 50. Ele utiliza um poder computacional muito grande para te entregar um resultado muito bom, por isso que ele demora um pouco mais de tempo. Tanto que é uma ferramenta tão poderosa, e aí o custo, quanto maior o uso de poder computacional, maior custo de energia e maior necessidade de tu ter placas de vídeo potentes. Por isso que essa é uma ferramenta muito cara, inclusive para quem é usuário do plano Plus, que é o de $20, a gente pode fazer 10 pesquisas por mês apenas. Então ela é bem limitada, mas a ideia é essa. Ao invés de simplesmente eu ir em 2 fontes e utilizar um cérebro que o QI do cérebro é 50, eu vou ir em 50 e vou utilizar um cérebro que o QI é 100. É basicamente isso. Tu vai utilizar uma ferramenta que ela é mais inteligente, que tem mais parâmetros, e tu vai fazer uma busca muito rápida na internet em muitas fontes. Basicamente é essa a diferença, assim. Excelente, olha, fiquei muito feliz da nossa conversa, do tanto de informação que tu compartilhaste. Tu sempre compartilha muito, mas eu quero te agradecer por vir aqui na Escola Superior de Direito Municipal falar sobre o teu trabalho, sobre esse assunto tão dinâmico que é a inteligência artificial aplicada ao direito. E parabéns pelo teu curso Desbloqueando. Eu acho que desbloquear é a palavra que a gente precisa. Parabéns. Escolheste muito bem a palavra. Obrigada. Obrigado, Senhora. Agradeço a escola pelo convite e estou à disposição se a gente quiser conversar. E com certeza daqui 6, 7 meses a gente vai ter muita coisa para conversar, porque esse ano de 2025 a gente não teve uma semana sem uma novidade, né? Obrigado. Espero que os ouvintes tenham gostado dessa nossa conversa. E também estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, é só ir no meu Instagram e mandar mensagem no privado. Fiquem bem à vontade. Com certeza. Muito obrigada. A gente vai conversar muito ainda, Marcelo. Muito obrigada. Sucesso aí. Tudo de bom. Obrigado.